Salve, galera, tamo no ar, tamo juntos aqui no canal Ilan FC nessa quarta-feira, já véspera de Bahia e Fluminense, quartas de final da Copa do Brasil, jogo que começa a decidir a possibilidade do Fluminense ficar entre os 4 nessa competição nacional esse ano. Primeiro jogo fora de casa, Fluminense já viajando essa tarde. Vou mostrar algumas imagens do último treino antes dessa partida muito importante. Vou trazer alguns dados bem curiosos sobre o que podem ser boas coincidências. Mas, galera, preciso falar nesse vídeo sobre... Olha, sinceramente, chega a ser surreal. Chega a ser inacreditável o que aconteceu ontem à noite na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. Você está sabendo? Não? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e Galera, tapete grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você ainda não é inscrito, cara, estamos aí na beirinha dos 70 mil. Falta você, tenho certeza que você vai gostar sempre dos conteúdos aqui, vídeos durante a semana, lives sempre depois dos jogos do Fluminense. Olha, custa nada, é de graça. Se você curte o meu trabalho, se você gostar desse vídeo, tenho certeza que vai se inscrever e vai largar o like também, porque o like é de graça também. É muito importante. Já larga agora o like se você puder, tá bom? Me ajuda aí nessa tarefa, nessa missão. Vamos embora. Vamos lá, gente. Fluminense enfrenta o Bahia amanhã, jogo de ida, né, das quartas de final. E uma coincidência que para os supersticiosos pode significar muita coisa. O Fluminense, quando foi campeão pela única vez em 2007 da Copa do Brasil, eu era o repórter, inclusive, lá na TV Globo, em todos os jogos, na final no Orlando Scarpelli contra o Figueirense, acompanhei aquela campanha inteirinha. Mas em 2007, o Renato Gaúcho era o treinador e ele assumiu exatamente no mata-mata contra o Bahia. Só que não era quartas de final naquela época, eram oitavas de final e o Fluminense havia empatado o primeiro jogo em casa. Tinha jogado a primeira no Rio, ao contrário do que vai ser dessa vez. Tinha sido 1-1 no Rio e adivinha, Joel Santana era o treinador e o que aconteceu depois do jogo, a galera vaiou, pediu a saída do Joel, o pessoal tava, né, não estava feliz não com o trabalho do Joel e depois do 1-1 o Joel foi demitido e a torcida tinha pedido na arquibancada Renato Gaúcho. O que aconteceu? Contrataram o Renato Gaúcho, que tinha acabado de sair do Vasco. O Renato foi contratado, não chegou a assumir o time para o segundo jogo, ele foi assistir o jogo na Fonte Nova, só que já deve ter dado aqueles pitacos, né, no vestiário, aquela coisa do treinador que ainda não assumiu, assiste de fora, assiste da arquibancada, ou de onde podia assistir o jogo. O Fluminense empatou fora, 2-2 na Fonte Nova, e naquela época tinha coisa do gol qualificado, gol fora de casa. Quem classificou foi o Fluminense, já sob, digamos assim, a gestão Renato Gaúcho. Será que isso aí vai regular novamente? Vamos aguardar, né? Porque o time já fez seu último treinamento no Rio de Janeiro. Estão aí imagens de agora há pouco, dessa manhã, no CT Carlos Castilho. Olha aí o Canóbio, o cabelo preso, mas nem tanto, né? Aquele cabelo maravilhoso, bem hidratado do Canóbio. Vamos ver como é que tá de perto. Tá bonitão, né? O cabelo do cara é um espetáculo. E ele melhorou. Ele tá jogando mais bola, realmente. Temos que ser justos aqui. Acho que o Canóbio hoje justifica o prestígio que passou a ter. Só que não justificava quando tinha se tornado quase um titular absoluto, mas agora está jogando bola. Ele com o Bernal, Renato Gaúcho, pensativo. Mas Renato, Thiago Silva, hein? Thiago Silva de volta nesse jogo de amanhã, depois de um período de pouco mais de 3 semanas parado. A expectativa é que demorasse pelo menos umas 5 a 6 semanas para voltar a jogar. Mas ele vai voltar, deve ser titular amanhã já contra o Bahia. Tá aí a boa notícia para a zaga do Fluminense. Soteldo ali com Canóbio, Germancano, vai ser titular? Provavelmente não deve ser titular, mas tem possibilidade. Mais algumas imagens do treino, olha o Fábio aí. Tudo imagem de agora há pouco, tá? Nessa quarta pela manhã, sol forte no Rio de Janeiro. E ingressos lá na Fonte Nova, quase esgotados. Vamos ter público acima de 40 mil torcedores na Fonte Nova, a pressão vai ser grande, e o time do Bahia é um bom time, né? Um time hoje muito bom. Tá aí o Guga brincando com o Ganso, na rodinha de bobo ali, o René, que tá ali do lado direito, deve voltar ao time, deve ser titular na lateral esquerda, mais Canóbio, Serna, você viu ali, olha o Renato Gaúcho, sorridente, tá rindo. O Renato é azedo, ele é ranzinza só nas coletivas, pelo visto, né? No treino tá rindo, tá bacana, tá leve.
Mais algumas imagens. Esse é o Alexandre Mendes, que na época veio com o Renato também para o Fluminense, em 2007, só que ele na época ainda era apenas preparador físico. Como o Fluminense na época já tinha o Fábio Marceredian, o Alexandre Mendes na época veio exatamente para ser auxiliar do Renato, continua acompanhando o Renato, mas não mais como preparador físico, e nunca mais deixou de ser auxiliar do Renato a partir ali de 2007, o grande Alexandre. Olha ali o Soteldo no meio. Soteldo foi convocado para a seleção venezuelana, né? Notícia dessa manhã também. Mais algumas imagens, finalizando aqui, treino dessa quarta-feira, fechando a preparação. Time definido ainda não, mas é provável que o Renato volte com uma formação mais ou menos conservadora. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas na zaga, René do lado esquerdo. E no meio-campo tem dúvida, né, gente? Ele vai vir com 3 volantes, não vai vir. O Acosta vai ser titular. Ele tem ali alguns jogadores à disposição: Hércules, Martinelli, Nonato, Lima. Pelo amor de Deus, será que vai ter Lima na Fonte Nova? Tem o Acosta, tem o Paulo Henrique Ganso. Enfim, se ele jogar com um jogador de criação, com um meia, ele vai ter que jogar apenas com 2 volantes, porque na frente ele vai ter certamente Serna, Canóbio, como sempre, e há uma pequena dúvida entre Everaldo e Germancano. Eu começaria com quem? Começaria com John Kennedy. E tenho dito. Precisa explicar por quê? Eu acho que não. Está na hora de procurar uma alternativa. Cano já não é essas coisas, a gente já sabe disso. Everaldo nem se fala. Então vamos tentar algo novo, né, Renato? Mas enfim, ele deve vir com o Everaldo. Acho que a segunda opção seria Germancano, correndo por fora. John Kennedy, quase nenhuma chance. Nos meus sonhos apenas. Mas, gente, vamos lá. Preciso falar sobre um troço bizarro que aconteceu ontem na reunião do Conselho Deliberativo do Fluminense. Reunião para tratar de assuntos menores, alguma coisa sobre Maracanã e tal. O Fluminense hoje tem um Conselho Deliberativo com 280 cadeiras, né? 280 nomes. 150 conselheiros eleitos e 130 conselheiros natos. Esses eleitos são sempre mudados a cada eleição. Então, dos 280 conselheiros, quantos estavam ontem na reunião? Não tem exatamente o número, tá? Procurei apurar, mas era um quórum pequeno. Certamente abaixo de 100 nomes dos 280 estavam presentes ontem na reunião do Conselho Deliberativo. E aí, entre uma conversa e outra, entre uma votação e uma explanação desimportante e outra, né, porque não teve nada de muito relevante, eles foram surpreendidos e saíram, não de mãos abanando, como sempre acontece, mas saíram. Quanto custou para fazer esse troféu? Aliás, uma pergunta um pouco além dessa. Quem pagou para fazer esses troféus? Esses 280 troféus. Tinha muito menos de 100 pessoas ontem na reunião. Todo mundo que estava lá recebeu. Quem não recebeu, tem o troféu disponível para buscar. Quem pagou por esses 280 troféus, talvez 300, né? Deve ter feito mais uns 10, 15, para dar para o Aspone A, Aspone B, né? Vice-presidente, que agora é candidato. Tá cheio de Aspone no trem da alegria tricolor. Tá cheio. Todo mundo passeou de graça nos Estados Unidos, cartão de crédito do clube, corporativo, pagando jantares maravilhosos, vinho, caviar em Nova York, passeios sensacionais, todo mundo viajando de primeira classe. Tudo às custas de quem? De quem? Hã? Tô perguntando, eu não sei. De quem? Quem pagou pelos 280 troféus? Vá saber, talvez banhados a ouro. Bonito, hein? Lá do Fluminense. E lá, você quer um desses? Não, não quero não. Mas é bonito, né? Aqui não tem troféu de quarto lugar nenhum, não. Aqui tem time campeão carioca, sabe? Dignamente, com 9 titulares da base do Fluminense. Sabe esse negócio de base, xerém, feito em casa, coisa que o Mário não entende, que acha que não vale porra nenhuma. Aqui tem 9 titulares, não é jogadores no grupo, não. 9 titulares, campeões em 1980, 9 formados na base. Né? Não é jabá de empresário, veterano XYZ, Douglas Costa, Soteldo e Renato Augusto. Tem nada disso. Aqui é base Futebol Clube. Mas voltando aqui ao assunto do troféu. Quem pagou por esse troféu? Quem será? Será que o Mário pagou do bolso dele? Será? Não sei, essa informação não tem, eu estou perguntando. Quem será? Será que os cofres combalidos do Fluminense, sofridos, sangrados, será que
Saiu dos cofres do Fluminense dinheiro para pagar esses troféus. Cadê a prestação de contas disso? Quanto custou? Eu acho que o Mário não faria isso, né? Ele não tiraria dos cofres do Fluminense um dinheiro que o clube já tem dificuldade em arrecadar para pagar por esses presentes. De jeito nenhum. Afinal de contas, o clube tá prestes a virar SAF. Né? Essa SAF aí mequetrefe, vagabunda. Essa doação a multibilionários que o Fluminense está querendo fazer. O Fluminense não. O presidente do Fluminense. Eu acho que o Mário não sangraria o cofre do clube de jeito nenhum. Ele não faria isso. Ele não joga dinheiro fora. Nunca vi rasgar dinheiro. E terceira e não menos importante questão. Por que os conselheiros do Fluminense, numa reunião ordinária de Conselho Deliberativo, estão recebendo um presentinho há 3 meses da eleição e às vésperas, na iminência de talvez serem submetidos a uma votação de aprovação de SAF ou não, com o atual presidente sendo candidato a ser CEO dessa SAF? Por que está acontecendo essa distribuição de presentes aos caras que vão votar se o Mário pode continuar ou não no comando do clube via SAF? Esquisito, né? Muita coincidência. Mário, você não está querendo comprar o conselho do Fluminense, não, né? Você não está querendo agradar ninguém, nem distribuir presentinhos, benefícios para ninguém. Não acredito, né? Por isso estou perguntando. Acho impossível. Você não está fazendo isso, não, né, Mário? Você não está tentando comprar ninguém com presentinho, com troféuzinho dourado, não, né? É só para eu saber. Gente, os absurdos não param, né? Eu até tento ficar longe aqui desses assuntos, mas tá difícil. Eu até tinha deixado para trás, tinha fingido que esqueci a coisa da bicicleta do Fred na sala de troféus. Mas esse maldito troféuzinho aí agora me fez voltar isso tudo. Vai virar meme. Já virou meme. Já tá por aí. E os senhores conselheiros do Fluminense? Os senhores não pretendem mudar voto ou se influenciar por conta de presentinhos, não, né? Né? Conta de um troféuzinho? Por conta de um presente, o senhor vai botar o seu nome, vai assinar o seu nome numa entrega, numa doação do clube, do patrimônio, que não lhes pertence, pertence a uma comunidade de milhões de torcedores? O senhor não vai fazer o que não deve por causa de um presente, vai? Acho que não, tenho certeza que não. Foi tudo coincidência. Né? Uma coincidência triste, vergonhosa, e eu fico me perguntando, depois da bicicleta na sala de troféus, depois do troféuzinho 4º lugar no campeonato, a quantas vergonhas mais o presidente do Fluminense vai se autossubmeter? E a quantas vergonhas irreparáveis mais ele vai submeter o seu torcedor? Deus ajude aos torcedores do Fluminense. Deus salve o Fluminense de tanta vergonha. Vamos em frente.